conta pra ninguém, mas nesse vídeo eu vou realizar o seu sonho de fazer uma cabeceira de cama em macramê. Todo mundo que começa no macramê sonha em fazer um painel para colocar ali em cima da cama ou acima do sofá. E por isso, neste vídeo, eu trouxe um tutorial muito especial. Hoje eu vou te ensinar o passo a passo para que você faça uma cabeceira de cama linda, complexa, volumosa e cheia de textura como esta daqui. Por se tratar de uma peça maior e mais complexa, esse tutorial é indicado para quem já sabe fazer o nó DNA, o nó festonê, o padrão de nós duplos alternados e o padrão diamante. Se você ainda não sabe fazer esses nós ou ainda não se sente seguro, fique à vontade para aproveitar todos os outros tutoriais aqui da nossa playlist de macramê e assim que você se sentir seguro, você volta para este vídeo. Mas esse não é qualquer modelo de painel cabeceira de cama, não. Olha só tudo que você vai poder utilizar nessa peça. Nessa peça você vai utilizar o espesso 48 fios, o espesso 32 fios, o espesso 24 fios, o espesso 16 fios e ainda a nossa queridinha Ecojuta. Você vai precisar de aproximadamente 1,5 rolo do barbante espesso 48 fios. Do 16 fios, você vai utilizar quase um rolo inteiro. Já nas outras opções, você vai precisar apenas de pequenos pedaços. Muitas possibilidades de cores, texturas e profundidades para você usar e abusar da criatividade no macramê. Então, bora lá! Além dessa linda variedade de fios que eu já citei no vídeo, você vai precisar de uma cavilha ou um cabo de vassoura medindo 1 metro de comprimento. Se você quiser, você pode também utilizar um pingente de cristal natural, como eu vou utilizar aqui, que é o quartzo verde. Caso você não tenha ou não queira usar um pingente de pedra natural, você pode fazer essa peça sem nenhum pingente ou então substituir a pedra natural por algum outro pingente da sua preferência. A cabeceira de cama do vídeo tutorial ficou com a medida final de 1 metro de largura por 80 centímetros do início da madeirinha até essa ponta de baixo. A primeira coisa vai ser prender a sua cavilha ou cabo de vassoura em algum local onde você consiga trabalhar. Aqui eu prendi a minha cavilha em uma arara de roupa, utilizando um retalho em cada ponta. Então, uma vez que você organizar a sua estação de trabalho, nós vamos começar a prender os fios. Para iniciar, então, corte um pedaço do barbante espesso 48 fios, medindo 2,5 metros, e aí você vai juntar pontinha com pontinha para dobrar ele ao meio, e quando você dobra, você fica com essa alça aqui e você vai fazer o nó de montagem que você já conhece. Passou a alcinha para trás, abriu o espacinho, puxou a perninha aqui por dentro. E agora você vai centralizar esse fio bem no meio da sua madeirinha, tá? Você pode vir com uma trena e medir a distância de um lado e do outro até que ele fique bem centralizado. Com ele já centralizado, nós vamos prender um pouquinho mais esse fio para que ele não corra, tá? Para que evite que ele saia do lugar. Então você vai pegar aqui, ó, o fio do seu lado esquerdo, passa o fio de trás para frente e vai deixar essa alcinha aqui no meio. Você passa o fio aqui por dentro dessa alcinha, ó. Faz a mesma coisa do outro lado, então eu dobro aqui só para facilitar, passo o fio de trás para frente e passo a perninha aqui por dentro. Olha só, ele vai ficar como se fosse mais 2 nós de montagem aqui. Isso vai facilitar para deixar o seu nó bem firme aqui na base. E agora nós vamos prender essas pontas aqui nas laterais, para que depois nós possamos prender mais fios aqui nesta alça. Aqui eu puxei a perninha da esquerda e eu vou passar assim, ó, de frente para trás. Vou diminuir, ó, essa altura. Eu não quero que fique um arco muito comprido, então eu vou ajustando aqui. Você pode deixar da sua preferência, ou mais apertadinho, ou mais folgadinho. Eu só recomendo que você não faça uma curvatura muito grande, porque senão os fios não caem muito bem na franja, tá? Então eu vou deixar aqui uma leve curvatura.
Essa perninha que passou lá atrás, eu passo ela por aqui, ó, de trás para frente, cruzo ela por cima dessa alça, vou lá atrás de novo, passo ela de trás para frente e ela vai entrar nessa alcinha. Qualquer coisa é só você rever esse vídeo, tá? Volta um pouquinho para acompanhar todos os passos e aí você vai ajustando. Sentiu que afrouxou um pouco essa voltinha? Puxa aqui os fios, puxa a perninha que tá solta até você acomodar na curvatura que você quer. Se a gente deixar assim, na hora que colocarmos os fios, vai fazer peso e com o tempo essa curvatura vai aumentar, esse fiozinho vai correr. Então, para evitar que esse fio corra, né, que aumente aqui essa curvatura, nós vamos fazer um nó de festonê por cima desse arco. Então, você vai pegar essa pontinha que está solta, vai passar por cima desse arco e por dentro dessa voltinha, ó. Leva o nozinho, aperta bem e faz uma segunda volta, da mesma forma, ó. Pego a perninha que tá solta, passo aqui por cima do arco e dentro desse espacinho e aperto. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tentando manter a mesma curvatura que nós fizemos aqui. Do meu lado direito da madeirinha, vou fazer a mesma coisa, passo a pontinha lá para trás, tá lá para trás, passo ela aqui por dentro, na frente dessa alça, vou levando mais ou menos na posição que eu quero, confiro se essa curvatura está parecida com a curvatura que nós já aprendemos do outro lado, passo o meu fio de trás para frente, puxo ele aqui, ó, e ele vai entrar por dentro desse espacinho. Posiciono agora bem exatamente onde eu quero que ele fique. Vejo se a curvatura mudou. Aqui no meu caso ela apertou um pouquinho, então eu vou afrouxar um pouco. Agora parece que tá bem parecido dos dois lados. E vou fazer um festoné aqui em cima para travar. Então, por cima e por dentro. Por cima e por dentro. Perfeito, está feita aqui a alça, onde nós vamos prender os fios que serão as principais franjas do painel. Agora vamos cortar os fios para esta área. Nós vamos iniciar pela parte central aqui, onde a gente marcou o meio da cabeceira de cama. E para fazer essa parte central, nós vamos utilizar os fios um pouquinho maiores, porque esses fios vão fazer um desenho, uma trama que vai consumir o comprimento desse fio. Então, para essa parte aqui inicial, você vai cortar 12 pedaços do espesso 48 fios na medida que aparece aqui na tela, tá bom? E aí você vai pegar um por um desses pedaços e vai prender com um nó de montagem. E você vai prender ele não na madeirinha, mas nessa alça, tá? Então passa a alça de frente para trás, resgato as perninhas e acomodo o meu nozinho aqui. Ao todo, então, você vai prender desses 12 pedaços de fio, 6 de cada lado, sempre com um nó de montagem. Então, eu vou prender aqui os meus 6 pedaços de cada lado e volto para darmos continuidade. Agora, com os 12 pedaços do espesso 48 já preso aqui na peça, nós vamos iniciar a trama central do painel, tá? Então, você vai começar aqui por cima, tá vendo esses 2 fios que nós prendemos aqui? Eles ficam com essas 4 perninhas, certo? Nós vamos trabalhar com as perninhas centrais. Então, a primeira coisa, eu pego a perninha do lado esquerdo, passo por cima da direita e com essa que está embaixo, eu faço o nó festonê. Para unir as duas laterais aqui no centro, tá? Então, eu fiz aqui meu primeiro nó festonê e eu vou dar continuidade fazendo nó festonê com todos esses outros fios, tá? Então, você pode fazer o nó festonê tradicional, como eu estou fazendo aqui no vídeo, tá? Ó, passando 2 voltinhas por cima do fio. Vou fazer mais uma vez, ó. Pego o próximo fio, passo por cima e por dentro. Faço uma segunda volta com ele por cima e por dentro.
Ou, se você preferir, você pode fazer o festonê de uma forma mais rápida. Para fazer o nó festonê de uma forma mais rápida, eu vou pegar os fios que estão aqui, ó, soltos, que são os fios que eu vou utilizar para fazer o festonê em cima do fio guia. Vou pegar os fios na mesma sequência como se eu estivesse fazendo o festonê tradicional, tá? Então, peguei o próximo fio que está aqui atrás e eu vou fazer isso aqui, ó. Girar, assim, passo aqui para a mão. Giro de novo para dentro, ó. Só isso aqui, gente. Boto esses meus dedos aqui para ajudar, giro para cá. Vou fazer de novo aqui, ó, pegando o próximo fio. Boto os meus dedos e giro, passo para cá. Seguro de novo, giro e passo para cá. Só mais um. Seguro aqui o fio, giro, passo para cá. Pego a mesma perninha dele, giro e passo para cá. E aí você vai fazer o seguinte, ó, passa tudo aqui para outra mão, pega o seu fio guia, que tá descendo aqui, vai passar ele por dentro de todas essas voltinhas, ó, ele vai sair aqui do outro lado. Aí você posiciona ele no desenho que você quer que ele fique, é muito importante que você posicione ele, tá? E agora você vai começar a puxar uma por uma dessas voltinhas, ó. Então, puxa a primeira voltinha e puxa a segunda voltinha do mesmo fio. Pega o próximo fio, puxa a primeira voltinha e a segunda voltinha dele. Puxo e puxo. Fazendo o festonê dessa forma, você cansa menos o seu braço, porque você precisa puxar menos quantidade de fio e também agiliza o trabalho, porque ao invés de cada fio você puxar ele todinho para dar 2 voltas, você faz essas voltinhas e vai só puxando. Então é uma forma mais prática e rápida e eu recomendo que você pratique, tá? Para ganhar prática. Então aqui nesse tutorial é uma ótima oportunidade de você praticar o festonê dessa forma. Então eu vou dar continuidade para terminar o meu festonê com todos esses fios que estão do lado direito. Aqui eu já terminei a minha linha de festonê do lado direito, agora eu vou fazer a mesma coisa para o lado esquerdo. Para evitar que você erre, né, que pegue um fio errado aqui em cima, então você pode conferir sempre se tem a mesma quantidade de perninhas para cada lado. Seguindo essa quantidade de fios, nós precisamos ter 12 perninhas de fio para cada lado. Então aqui eu sei que esses fios são do lado direito e aqui eu sei que esses 12 fios são do lado esquerdo. Agora, esse primeiro fiozinho aqui de cima, ó, que nós utilizamos para fazer o primeiro nó festonê, vai ser o fio guia da fileira de festonê do lado esquerdo. Então, ó, você pode, mais uma vez, fazer o festonê tradicional, pegando o primeiro fiozinho lá de cima. Ó o tempo que você gasta para dar 2 voltas e completar no nó festonê, ó. Vou fazer de novo. Pego, passo por cima e por dentro e puxo todo o fio. Ou, se você quiser, você pode fazer da forma rápida. Então, aqui pro lado esquerdo, ó, como o meu nó festonê vai descer aqui, vou pegar o próximo fio e vou fazer assim, ó. E giro aqui pra cá. Pego o próximo fio, boto os meus dedos e giro, passo pra minha mão direita, pego a mesma perninha, pego a perninha desse mesmo fio e giro. Pego o próximo, giro a perninha do mesmo fio e giro. Você tem que sempre se lembrar que você faz uma volta com o começo do fio e a outra com a perninha do fio, tá? Passo tudo para minha mão esquerda, pego o meu fio guia, passo por dentro e puxo voltinha por voltinha aqui em cima. Então, eu estou te dando 2 opções de maneiras para fazer um nó festonê. Você pode fazer da maneira que você se sinta mais confortável, né? Se você acha melhor fazer da forma tradicional, fique à vontade. Ou se você quiser aproveitar a oportunidade para evoluir na técnica do macramê e fazer o festonê de forma mais rápida, essa é uma ótima oportunidade para você ir praticando. Então, eu vou dar continuidade aqui com todos os fios do lado esquerdo. Terminei aqui dos 2 lados, agora eu vou fazer alguns nós duplos. Então, eu vou pegar os 4 fios aqui da parte central, ó. Faço nó duplo.
Aqui eu não vou mostrar o passo a passo do nó duplo, porque essa é uma peça indicada para quem já tem um pouquinho mais de experiência e provavelmente você já vai saber fazer. Então, fiz o primeiro nó duplo, ó, divido ele ao meio e pego essas duas outras perninhas do lado e faço um novo nó duplo. Assim a gente vai fazendo um degradê, tá? Ele vai começar a descer. Faço aqui, divido ao meio, pego as próximas. Divido ao meio, pego as próximas, sempre dessa mesma forma. Divido ao meio e pego os próximos 2 últimos fios que eu vou utilizar. Nós vamos fazer só até esse fio, tá? Vão ficar esses 2 sobrando. E repete a mesma coisa do outro lado, ó. Pego as 2 perninhas que saíram desse de cima com os 2 fios seguintes. Terminou a descidinha dos 2 lados, aqui no meio nós vamos fazer o festonê mais uma vez, tá? Então, mais uma vez eu cruzo da esquerda por cima do da direita e inicio uma descida de nó festonê. Você vai descer essa linha de festonê até aqui embaixo, sem trabalhar com esses 2 últimos fios que saem desse nó duplo aqui de baixo. Eu já fiz, ó, minha descidinha de festonê do lado direito e eu não utilizei esses 2 fiozinhos, tá? Então, ao todo, ó, tem 4 fios sem trabalhar, tá bem? Vou repetir a mesma coisa aqui pro outro lado, lembrando que o meu fio guia é esse primeiro que sai aqui desse nó festonê. Terminei então a descidinha dos 2 lados e agora nós vamos fechar esse nosso losango utilizando os mesmos 2 fios guia, só que antes eles estavam indo para fora, agora a gente vai mudar o sentido dele para dentro, tá bom? E outra coisa, aqui ao invés de pegar na mesma sequência os fiozinhos para eles ficarem retos, nós vamos fazer invertido. A gente vai pegar primeiro de lá de cima, depois o segundo, o terceiro, a gente vai pegar nessa sequência para que fique esse espaço aqui no meio e você consiga pendurar um pingente de pedra natural aqui para fazer um detalhe a mais na sua peça. Então, para dar continuidade ao tutorial, eu vou pegar o meu fio guia, passar aqui na frente, pego o primeiro fio lá de cima e faço o festonê em cima dele, ó. Aqui é importante que a gente pense qual é o ângulo que a gente vai deixar essa parte de baixo, tá? Então, posiciona certinho o seu fio guia no ângulo que você quer que ele fique. Pega o próximo fio lá de cima. E completa o seu nó festonê. E aqui também vocês podem fazer da forma mais prática, tá? Ó, girei e girei, girei e girei. Vou fazer aqui para vocês verem. Passo o fio guia por dentro e puxo as voltinhas. Confiro se não tem mais nenhum fio solto, ó, aqui eu ainda tenho 2 fiozinhos soltos que saem aqui do festonê, então eu vou trabalhar com eles também. E completei a minha descida de festonê deste lado, agora eu vou fazer a mesma coisa do lado oposto. Olha só que interessante, tá vendo que esse fio ele tá desenrolando? É porque o barbante espesso ele é torcido, então às vezes falta torção. Como eu sei que ele vai girar para lá, ó, eu posso fechar ele um pouquinho girando também. Então fecho um pouquinho, faço as voltinhas que eu preciso fazer e passo meu fio guia aqui por dentro. Então, sempre que vocês observarem que o seu barbante espesso está desenrolando um pouquinho, você pode fazer uma torção nele antes de fazer o nó. E aqui eu vou dar continuidade até chegar aqui embaixo. Terminei as minhas 2 descidas, agora eu vou unir esse losango aqui embaixo, passando da esquerda por cima e fazendo um nó festonê para juntar. Agora, para seguir com o nosso padrão, nós vamos pegar aqueles 2 fiozinhos que nós não trabalhamos aqui em cima,
com os 2 fiozinhos aqui de baixo e vamos fazer um nó duplo, tá? Tentando deixar ele bem retinho, encostadinho aqui na parte de baixo, completo. Divido ele ao meio e pego os 2 fios do lado. Tento deixar bem pertinho. Divido ao meio até chegar aqui embaixo. Cheguei aqui embaixo, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Fiz as 2 descidinhas, agora eu divido esse ao meio, divido esse ao meio e faço mais um nó duplo, unindo as 2 descidas. Agora, para preencher essa área, você vai cortar cada fio com 1,80 m de comprimento. E como a quantidade de fios pode variar, você vai cortar o suficiente para preencher essa área e conseguir fazer o nó festonê embaixo, tá? Se você colocar muitos fios, vai ficar tudo muito apertado, o nó festonê vai ficar bagunçado. Então, vai colocando uma quantidade de fios, tentando manter sempre esse espaçamento entre um e o outro, para que o nó festonê não fique encavalado. Coloca desse lado primeiro, aí a gente vai fazer a linha de festonê desse lado. Você vê se precisa tirar alguma quantidade daqui, aí você já sabe a quantidade certinha que você precisa para esse lado e você replica para o lado de lá, tá bem? Então, dessa forma a gente vai trabalhando com lógica, você vai entendendo que tudo pode variar de acordo com o projeto que você está fazendo. Olha só, aqui eu coloquei 16 pedaços, cada pedaço com 1,80 m. Eu vou dar continuidade nessa linha de festonê e aí eu vou sentindo se eu preciso acrescentar mais ou não, se tá bom essa quantidade, se eu preciso tirar, enfim. Fazendo essa lateral, eu vou entender como essa peça se comporta e quanto eu preciso realmente de fio para cortar para o outro lado. Eu vou pegar o fio guia, ó, que tá saindo já dessa linha de festonê, ele vai continuar sendo fio guia. Vou pegar os próximos fios, vou preparar as voltinhas para o meu festonê. E mais uma vez, fica a seu critério se você prefere fazer dessa forma ou do modo tradicional. Olha que interessante como essa forma de trabalhar garante com que a gente vá entendendo que cada peça funciona de um jeito. Eu havia colocado 16 fios para fazer essa franja e agora, conforme eu fui fazendo, eu vi que alguns estavam muito distantes um do outro. Então, conforme eu fui aproximando para fazer o nó festonê, sobrou um espação aqui. E agora eu percebo que eu preciso acrescentar mais um fio para que eu preencha todo esse espaço. Então, ao todo, eu vou colocar 17 fios de 1,80 m cada. E agora que eu já errei e consertei deste lado, eu já sei que para o lado de lá do meu painel, eu vou precisar também de 17 fios com 1,80 m de comprimento cada. Então, eu vou acrescentar aqui mais um fio, dar continuidade e depois eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Prender 17 fios de 1,80 m e dar continuidade na linha de festonê do lado direito do painel. Aqui eu já prendi os fios nas duas laterais, ó, fiz a minha linha de festonê e vocês conseguem observar que fica um espaço vazado bem aqui, tá vendo, ó? Que é onde a gente fez essa trama central e onde a gente começou a franja caída. Fica um espaço vazio. Para a gente preencher esse espaço vazio, nós vamos prender 2 fios aqui nessa alça, tá vendo, ó? Entre um nó duplo e o outro tem esse espacinho que eu vou considerar como alcinha e aqui nós vamos prender 2 fios de cada lado. Para prender os fios aqui, você vai precisar de 4 pedaços do barbante espesso 48 fios, cada pedaço medindo 1,70 m de comprimento. Então, aqui eu dobrei, né, um dos fios ao meio, juntando pontinha com pontinha, e eu vou fazer o nó de montagem, só que ao invés de passar no nó de montagem com a alcinha de frente para trás, ó, que ficaria o risquinho do nó de montagem aqui, eu vou fazer o nó de montagem invertido. Então, dobro igualmente, né, ele no meio,
E ao invés de passar a alcinha de frente para trás, eu venho com a alcinha por trás, aqui para frente e puxo as perninhas. Então, o detalhe do risquinho fica escondido lá atrás e aqui fica parecendo que é um nó festonê, ó. Tá vendo? A gente só consegue ver as voltinhas. E eu vou prender mais um fio aqui em cima para preencher esse espaço. Então, vão ficar esses dois fiozinhos presos aqui nessa alça. E ó como a gente já conseguiu preencher o vazio. Ó do outro lado como que fica um espaço vago e aqui a gente preenche. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado para preencher esse espaço vazio. A próxima camada do painel eu vou fazer utilizando a Ecojuta na cor cru, porque eu quero trazer uma textura mais rústica, uma textura de fio natural, de fibra natural. Então, aqui eu escolhi a cor da Ecojuta cru para combinar também com o fundo. Você pode escolher a Ecojuta da cor que você preferir, também fica muito bonito se você utilizar uma Ecojuta colorida, como a laranja ou a pink, para poder fazer um contraste maior. Para fazer a trança utilizando a Ecojuta, você vai precisar de 6 pedaços com 2 metros cada um, para cada lado, tá? Então, no total, são 12 pedaços de Ecojuta, cada pedaço medindo 2 metros. Aqui eu já cortei os 6 pedaços que eu preciso para essa lateral e eu vou dobrar todos ao meio, tá? Então, aqui embaixo, as pontinhas estão todas juntas e todos os pedaços, os 6 pedaços, né, estão dobrados ao meio e eu vou fazer o nó de montagem com todos eles juntos. Então, eu passo essa alça toda aqui para trás, abro a alça, resgato todos eles aqui e ajusto. E você vai acomodar, né, aqui os fios para eles ficarem alinhadinhos e você vai posicionar essa trança aonde você achar mais bacana. Eu vou fazer aqui uma trança utilizando todos esses fios até chegar ao comprimento aqui da parte de baixo e qualquer coisa também depois a gente pode mover mais para um lado ou mais perto, tá bom? Então, vamos fazer a trança aqui com todos esses fios primeiro. A trança vai ser uma trança normal, dessas que a gente faz em cabelo, tá? A diferença aqui, como a Ecojuta é bem fininha, aqui eu coloquei uma quantidade maior de fios, tá? Ao invés de trabalharmos com 3 fiozinhos, que é o que a gente costuma fazer quando vai trabalhar uma trança simples, nós vamos trabalhar com todas essas perninhas, tá? Então, eu vou separar em grupos, cada grupo com 4 fios, tá vendo? E aqui eu vou trançar, ó. Seguro os fios dessa forma, o que tá fora vai para dentro e eu puxo de dentro para fora. Agora, o que está aqui fora vai para dentro e eu puxo de dentro para fora, ó. Eu puxo de dentro para fora e ele vai para dentro. Puxo e vai para dentro. Então, eu vou dar continuidade aqui na trança até que eu tenha aquele comprimento ideal que chegue no final do meu losango aqui do meio, tá bom? Agora que eu já fiz a quantidade ideal, eu vou pegar aqui um grupinho e vou amarrar por cima da trança qualquer nozinho, tá, gente? É só para ele não se desfazer, ele não vai ficar assim. Por enquanto é só para eu poder soltar e ele não se desmanchar. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado do painel. Vou prender 6 fios, fazer um comprimento de trança que ao puxar, ela se encontra aqui no meio junto com esse daqui. Aqui eu já fiz então as tranças dos dois lados e agora eu vou unir elas aqui no centro, tá? Então, aproximo as duas aqui no centro e você vai precisar de um pedaço da Ecojuta medindo aproximadamente 55 centímetros para fazer um nó de falcaça. Então, nó de falcaça vocês também provavelmente já conhecem, mas você vai fazer isso aqui, ó. Um U com uma pontinha mais curta, posicionar aqui no centro. Essa pontinha maior você vai utilizar para envolver todos os fios e vai passando uma voltinha embaixo da outra. Então, aqui com a Ecojuta é um pouquinho mais difícil de ver todos os detalhes, mas como esse é um tutorial para quem já sabe fazer esses nós, vocês já sabem que vocês não podem cobrir essa alcinha que ficou aqui embaixo, tá? Então, vai fazendo mais algumas voltinhas e vai entrar com essa pontinha dentro dessa alça. Então, com cuidado, você vai passando todos os fiozinhos da Ecojuta aqui por dentro.
Puxa, puxa, puxa. Pronto. Ó, vai arrumando. Conseguiu passar tudo? Agora você vai puxar essa pontinha que ficou pra cima, até esse nozinho se esconder lá dentro, tá? Ficou escondido aqui no meio, agora a gente corta esses excessos, o de cima e o de baixo, só essas duas pontinhas. Com a pontinha da tesoura eu escondo esse excesso, né, essas pontinhas que ficam daquele fiozinho que a gente cortou, e está pronta a segunda camada do painel, feito com a Ecojuta. E olha que detalhe bacana, né? Fica um trabalho mais rústico, dá um volume, uma textura diferente à sua peça. Nossa próxima camada vai ser uma sequência do nó espiral, que também é conhecido como nó DNA. Nós vamos fazer nas duas laterais e juntar aqui no meio também. Para fazer essa terceira camada, eu vou utilizar o espesso 32 fios na cor bege. Você pode utilizar a sua cor favorita. Como o nó DNA nós só utilizamos os fios de fora para trançar, eu não preciso cortar 4 fios ou 2 fios para cada nó DNA do mesmo tamanho. Os fios que vão dentro eu posso cortar menor, assim eu evito um desperdício muito grande e desnecessário. Então, eu vou cortar 2 pedaços, cada pedaço com 2 metros, um pedaço para cada lado, tá? E vou prender com o nó de montagem normal. Prendo aqui e prendo do outro lado também. E você vai cortar outros 2 pedaços maiores, tá? Eu vou dobrar esse pedaço maior ao meio também, juntando pontinha com pontinha. Vou fazer um nó de laçada aqui, ó. E nessa minha alcinha, eu resgato tanto as perninhas que já estão presas na cavilha, quanto as outras perninhas, tá? Então, vou fazer um nó de montagem por cima do outro nó de montagem que já estava aqui. E ele vai ficar assim, ó. E agora, com esses fios maiores, a gente faz o nó DNA ou nó espiral, deixando os mais curtos no centro. Então, essa é uma dica bem legal para você não precisar cortar todos os fios do mesmo tamanho. Então, eu vou fazer uma sequência de nó DNA o suficiente para chegar aqui no meio. Depois que você terminar a faixa do lado esquerdo, é só repetir a mesma coisa com a faixa do lado direito, assim como você fez na trança, tá? O suficiente para que elas se encontrem aqui no meio. Para juntar as duas utilizando o nó duplo, ó, eu vou dividir 2 fios para um lado, 2 fios para o outro, 2 fios para um lado, 2 fios para o outro, e vou fazer um nó duplo aqui no meio, tá? Com esses 4 fiozinhos, vai puxando e acomodando e completa. E aqui você pode deixar dessa forma, ou se você quiser, você pode fazer aqui, ó, dividir esse nó duplo ao meio e fazer o nó duplo alternado. Como você quiser fazer esse detalhe no seu trabalho, tá? Então, eu vou fazer aqui só para vocês verem como ficaria. Aqui no meio também. E está prontinha a terceira camada do nosso painel cabeceira de cama. Agora nós vamos começar então a quarta camada, vai ser uma sequência de nós duplos alternados. Vai ser uma faixa aqui desse lado e a mesma coisa do outro lado do painel. E mais uma vez nós vamos unir as duas faixas no centro da peça. Para fazer então a quarta camada do seu painel, você vai cortar 4 pedaços do espesso 24 fios na sua cor favorita, cada pedaço com a medida que aparece aqui na tela. Eu vou utilizar o espesso 24 fios na cor verde militar e mais uma vez eu vou prender os 4 pedaços utilizando o nó de montagem. E agora então eu vou iniciar a minha sequência de nós duplos alternados, então eu pego 4 fios, faço um nó duplo, pego os 4 fios do lado, faço outro nó duplo, divido esse ao meio, divido esse ao meio e faço mais um nó duplo aqui, utilizando esses 4 fios. E agora, de novo, divido esse ao meio, pego os 2 desse lado,
e faço um nó duplo. O importante é que você não faça ele assim inclinado, tá? Que você deixe o seu nó duplo retinho sempre. E é normal que fique esse espacinho aqui do lado, tá? Pego os próximos 4 fiozinhos. Então, eu vou fazer esse mesmo padrão até ele chegar mais ou menos aqui, tá? De comprimento. E depois eu vou repetir a mesma coisa do outro lado da peça. Terminei de fazer as minhas 2 faixas de padrão de nó duplo alternado. E agora nós vamos unir essas faixas aqui no centro. E você pode unir essas faixas assim, ó, retinhas, ou se você quiser, você pode torcer as faixas, ó. Então é importante que você torça a mesma quantidade dos dois lados. Então eu pego uma em cada mão, giro uma vez para dentro, giro 2 vezes para dentro e giro a terceira vez para dentro, ou quantas vezes você achar necessário. E aí você vê se consegue prender aqui no centro, tá? Se for necessário, você pode fazer mais uma ou 2 carreirinhas aqui embaixo. Vou unir pegando os 2 fios aqui de cima de uma faixa com os 2 da outra faixa e fazendo um nó duplo, tá? Como elas estão girando, elas vão fazer uma pressãozinha para abrir para fora, tá? Observe que se eu solto, elas se abrem. Então, vai segurando os fios enquanto você faz o nó duplo. Esse primeiro nó duplo que é um pouquinho trabalhoso, tá? Mas, ó, fiz a primeira volta. Vou fazer a segunda volta dele. E pronto, ó. Prendi, agora eu só ajusto para ele ficar bem certinho. Aperto mais uma vez. E aqui eu posso dividir esse nó duplo ao meio, pegar essas 2 perninhas com essas 2 aqui e fazer mais um nó duplo para prender bem essa faixa, tá? Então, faço aqui mais um, pego essas 2 perninhas que sobraram, com 2 aqui do lado, faço mais um, divido ao meio, divido do lado ao meio e faço mais um nó duplo aqui embaixo. Isso tudo apenas para prender bem as faixas, tá? Para evitar que elas se soltem. Então agora ela não vai se soltar. Esse detalhe, quando a gente torce a faixa de nó duplo alternado, ele fica um pouquinho saliente, tá? Como se fosse um 3D, ele vem um pouquinho para frente da peça, o que é muito legal para trazer justamente profundidades diferentes e texturas diferentes para a peça. Nossa quinta e última camada será composta por uma sequência de padrões diamante, tá? Então nós vamos fazer 2 faixas, uma de cada lado como sempre, e cada faixa vai conter vários padrões diamantes, um embaixo do outro. Essa quinta camada eu também vou utilizar o espesso 48 fios, que foi a mesma textura que nós utilizamos aqui atrás, porque eu quero que ela fique bem grandona, bem evidente, e é nela que nós vamos prender depois mais alguns pedacinhos de franja para trazer ainda mais volume à peça. Então, para fazer a quinta camada, você vai precisar cortar 4 pedaços do barbante espesso 48 fios, cada pedaço com a medida que aparece aqui na sua tela. Aqui eu já prendi os 4 pedaços que eu preciso para fazer essa faixa e agora eu vou iniciar então o padrão diamante. Eu gosto de iniciar o padrão diamante cruzando os 2 fios guias já aqui no início, tá? Porque normalmente tem muita gente que pega os 2 fios guias e começam assim, e esse início ele não fica fechado, ele fica aberto e depois todos os outros ficam fechadinhos embaixo. Então, para que todos fiquem fechados em cima e embaixo, eu pego os fios do centro, tá? Então, ó, 1, 2, 3. Esses 3 eu não vou utilizar agora. Pego os fiozinhos aqui do meio, tá? Cruzo da esquerda por cima do da direita e inicio, ó, fazendo o nó festonê, que vocês já conhecem. E para esse tutorial é interessante que vocês já saibam fazer também o padrão diamante. Vou pegar aqui o próximo e vou fazer o nó festonê. E aqui também, gente,
como os fios estão compridos, eu gosto de fazer aquela técnica mais rápida, tá? Então, eu vou continuar o painel fazendo a técnica mais rápida. Girando e passando para a outra mão. Girando e passando para a outra mão. Passo o fio guia aqui por dentro. E puxo as voltinhas. Da mesma forma que vocês fizeram aqui, ó, na primeira camada do painel. O importante é só que vocês mantenham o fio guia tensionado, né, para ele ficar com essa diagonal para fazer o início do diamante. E aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Então eu conto 1, 2, 3 fios do lado esquerdo e o meu quarto fio já vai ser o meu fio guia desse lado, que é o fio que eu utilizei para fazer essa primeira voltinha e manter o padrão diamante fechado aqui no início. Passo ele aqui por cima e eu posso ou pegar um por um e fazer, ó, todo esse processo de puxar o fio 2 vezes, ou você pode também fazer do modo mais rápido. Então, gira e gira, gira e gira. Fica a seu critério, como sempre. Finalizei então as duas descidinhas, agora eu vou cruzar esses 3 fios aqui no centro para que eles fiquem esses risquinhos, tá? Então eu vou pegar, tá vendo, ó? Que dentro do padrão diamante eu tenho 3 fios de cada lado, cruzo os fios da direita por cima dos da esquerda e eles mesmo, ó, eu já começo a fazer o preparativo para o meu festonê. Passo o fio guia aqui por dentro. Mantenho o fio guia tensionado, né? Na direção que eu quero para fechar o meu padrão diamante. E faço a mesma coisa aqui do outro lado com os 3 fios soltos que eu tenho aqui atrás. Então aqui desse lado eu te mostrei fazendo do jeito rápido, aqui eu vou fazer do jeito devagar, né? Então pego o meu fio guia, mudo ele de direção e puxo um por um desses fios. Ó, faço a segunda volta. E agora nós vamos fechar, tá? Uma dica de acabamento que eu particularmente gosto de fazer, sempre que eu estou fazendo a faixa do lado esquerdo, e eu vou levar essa faixa lá para o centro, eu gosto de cruzar o fio guia do lado esquerdo por cima do da direita, ó. Eu fiz aqui no início e eu vou fazer aqui embaixo também. Então, cruzo ele aqui por cima e faço o nó festonê normal, tá? Ou então, já sei que eu vou cruzar ele aqui por cima, eu pego esse próximo fio guia, pego os próximos fios, posiciono o fio guia e vou puxando cada uma das voltinhas. E aí, mais uma vez eu conto 1, 2, 3 e o quarto fio eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Então, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, eu vou repetir em cada um dos padrões de diamante até lá embaixo. E do outro lado do painel eu também vou fazer a mesma coisa, tá? A diferença é, desse lado eu estou cruzando o fio guia da esquerda por cima do da direita, como eu fiz aqui e aqui, e do lado de lá eu vou cruzar o da direita por cima do da esquerda. Porque, ó, tá vendo que quando eu faço assim, ó, cruzando o fio guia da esquerda por cima do da direita, eu tenho essa linha contínua aqui. E é como se ela estivesse jogando o desenho para dentro, tá? Na minha concepção, isso é só um detalhe. Se você não quisesse prender esse detalhe, também não tem problema nenhum, tá? Mas eu gosto de fazer assim, o lado esquerdo as linhas contínuas vão jogando para dentro e do lado direito da outra faixa, né, as linhas contínuas vão jogando para dentro. Como sempre, eu vou tomar a referência dessas outras camadas que eu já tenho prontas no painel. O objetivo é fazer uma faixa de padrões diamante o suficiente para juntar ali embaixo. Então eu vou fazer uma sequência de padrões diamantes, sempre trazendo aqui pertinho, até que eu tenha, ó, o último padrão diamante mais ou menos aqui, logo abaixo, tá, do final dessa minha faixa,
para que eu possa unir as duas laterais aqui no centro. Eu não acho interessante que você faça muito comprido para unir aqui embaixo, porque para esse comprimento de fio que eu passei no vídeo, pode ser que falte, tá? Pode ser que os fios fiquem curtos. Então, vá utilizando como referência, colocando a faixa sempre bem próxima aqui a essa junção da camada anterior. Outro detalhe importante para quando você for fazer essa mesma faixa do outro lado do painel é que, além de você cruzar sempre o fio do lado esquerdo aqui por cima, você precisa definir se você quer que os risquinhos aqui de dentro, ó, do padrão diamante, fiquem no mesmo sentido desse lado e do outro lado do painel. Se você quiser, não tem regra, tá? Aí é só você se atentar. Vou cruzar sempre, tanto aqui quanto lá eu vou cruzar os da direita por cima do da esquerda. Ou se você preferir, lá na outra faixa você pode inverter, tá? Se desse lado você está cruzando os 3 fios da direita por cima dos da esquerda, do outro lado, se você quiser, você pode cruzar os fios da esquerda por cima dos da direita. Então, vai mudar o sentido que ficam esses risquinhos aqui dentro, tá? Isso é um ponto importante para você observar, porque assim você faz de acordo com a sua vontade, com o acabamento que você quiser. Eu vou seguir assim, então, deste lado eu vou fazer com os fios da direita cruzando por cima dos da esquerda, e na outra faixa eu vou inverter, tá? Eu vou cruzar assim. Depois que você fizer as suas duas faixas de padrão diamante, elas vão ficar assim. Olha só aquilo que eu mostrei para vocês, tá vendo? Que aqui nessa faixa da direita eu fui cruzando o fio guia da direita por cima do da esquerda, aí ele vai ficar com essa linha contínua jogando para dentro. E aqui também. E ó, aqui também eu inverti o sentido, né, dos fiozinhos que eu passo na hora de fazer esse detalhe dentro do padrão diamante. Ao todo, para o tamanho dessa peça do tutorial, para cada uma das faixas eu fiz 7 padrões diamantes, tá? Então isso pode variar, dependendo da pressão da mão que você tenha, e também do fio que você tenha utilizado, né? Se você tiver utilizado o espesso 48 fios, os seus padrões vão ficar maiores e você vai precisar fazer uma quantidade menor de padrões. Se você tiver utilizado o 32 ou 24 fios, para fazer todo esse comprimento, você provavelmente vai ter precisado fazer mais padrões diamantes. Então, isso é uma vantagem muito bacana também do espesso 48 fios. Você precisa trabalhar menos para atingir um comprimento maior de trama. Então, agora nós vamos unir essas duas faixas aqui no centro, também utilizando um nó duplo. Então, ó, eu vou pegar esses 2 fios aqui de cima de cada uma das faixas e vou fazer um nó duplo, tá? Mesma questão aqui de cima, tá? As faixas vão querer puxar, se abrir, e aí você vai dando um jeitinho para segurar elas juntas. Fiz um nó duplo, ele vai ficar desse jeito. E agora eu vou continuar com esse fiozinho, ó, com o fio guia de cada lado, fazendo uma descidinha do nó festonê para juntar aqui embaixo. Então eu vou dividir aqui ao meio, tá? 3 fios para cada lado, mais o fio guia de cada um, e eu vou fazer o festonê com esses 3 fios e depois o festonê com esse fio guia e esses 3 fios. E agora eu junto os dois aqui embaixo. E olha só como tá ficando bonita a peça. Aqui, se você quiser, você pode deixar essa camada sem franja, do jeito que tá. Existem vários modelos que são feitos assim e fica muito bonito também, tá? Com a franja só com essa camada de trás. Mas no tutorial nós vamos acrescentar mais franjas aqui, porque eu quero fazer uma peça volumosa. Mas antes de colocar as franjas, uma dica muito bacana é você cortar a parte central do seu painel, já na altura final que você quer. Deixa uns 2 dedinhos assim de sobra para depois você acertar o corte. Então, por exemplo, aqui, eu quero fazer esse painel com a parte mais comprida, que é a parte central, porque depois eu vou cortar em V. Eu quero que essa parte central fique com aproximadamente 80 centímetros de comprimento, desde a madeirinha até a ponta inferior. Eu já cortei a parte central do meu painel com 80 centímetros, 82 centímetros na verdade, dali do meio, tá? Na madeirinha até a ponta de baixo, ali onde está bem retinho. Essa é a altura final que eu quero para minha peça, então agora que eu já coloquei ela na altura final,
eu posso começar a cortar as franjas. E aqui um outro detalhe interessante, tá? Você pode fazer a franja do seu painel com o espesso da sua preferência. Você pode fazer as franjas coloridas, se você quiser. Você pode fazer com o próprio espesso 48 fios, ou com 32, com 24 ou 16 fios. Isso traz um movimento diferente para a peça, tá? Então, por exemplo, se eu utilizar aqui o 48 fios, ó como ela já fica mais estruturada, a franja fica mais grossinha, talvez um pouco espaçada. Conforme você vai trabalhando com o fio um pouco mais fino para a parte das franjas, você vai preenchendo mais ela, vai ficando menos espaços vazios. Então, fica a seu critério, tá? Aqui no tutorial eu vou utilizar o espesso 16 fios para fazer a parte das franjas, porque eu gosto muito desse contraste entre o espesso bem robusto e o espesso delicadinho. E aí você já sabe, se você preferir, você pode usar o 24, 32 ou 48 fios. Para marcar o tamanho do fio que eu vou cortar para a franja, eu pego a pontinha do meu fio ainda no rolo, tá? E vou trazer a pontinha mais ou menos aqui embaixo da parte central, que é o tamanho final da peça. E aí eu vou cortar todos os fios desse mesmo tamanho. Conforme a gente vai prendendo eles nas alcinhas de cima, ele vai naturalmente entrando em um degradê e fica mais fácil de você fazer o acabamento do corte final. Então, eu estou trabalhando aqui com o espesso 16 fios, que ele é bem fininho. Eu vou marcar aqui a altura e vou cortar algumas unidades desse fio. Qual o tamanho, então, do comprimento? O tamanho que você achar necessário na sua casa. Então, aqui não é uma receita de bolo. Você vai adaptar para o tamanho da sua peça. Se você tiver feito a parte central mais comprida, não adianta você seguir a medida do que eu usei aqui. Você precisa aprender a adaptar as medidas e essas regrinhas para a sua realidade, para o painel que você está fazendo, tá? Então, você vai tomar como referência o painel que você está fazendo na sua casa. Dobrou aqui, já sabe que está essa medida, corta junto com essa pontinha. No meu caso aqui, essa franja ficou com 75 centímetros de comprimento. Então, eu vou anotar no papel, porque a próxima vez que eu for fazer, ou se eu me esquecer, eu sei que eu posso cortar com 75 centímetros. E aí você pode cortar uma por uma, medindo, né, 75 centímetros em cada fiozinho, ou você pode dobrar essa primeira franja ao meio, né, dobrando ela assim ao meio, e você usa ela mesma como referência, tá? Então, eu vou pegar aqui o fio que sai do rolo, ó, a pontinha do fio que sai do rolo, junto aqui desse lado onde já tem as pontinhas cortadas, levo aqui, faço a voltinha junto com ele, levo para cá e corto. E aí eu posso fazer várias unidades desse jeito. E você vai cortar a quantidade de franja necessária para preencher a área do jeito que você quiser. Se o seu nó for um pouco mais espaçado, essa área aqui onde você vai prender a franja vai ser maior. Então, a quantidade de unidades de franjas que você vai colocar em cada alcinha também vai depender do seu projeto. Eu vou cortar aqui algumas unidades de franja, vou prender nessa alça para eu saber mais ou menos quantas eu preciso para cada uma das alcinhas. Outra dica, quando eu estou trabalhando com o barbante espesso 16 fios para fazer as franjas, eu sei que se eu colocar um por um, vai ficar bem sequinho, tá? Então, o que eu faço? Eu pego 3 unidades, ou 2, ou 4, dependendo do volume que eu quero para a peça. Aqui eu vou pegar 3 unidades, dobrar as 3 ao meio e vou fazer o nó de montagem aqui nessa alcinha. Só que eu, particularmente, gosto de fazer ele invertido, tá? Então, eu passo a alcinha por trás, resgato tudo aqui e prendo dessa forma, que ele fica parecendo um nó festonê, você não vê aquele risquinho do nó de montagem. Se você quiser, você pode fazer com o risquinho do nó de montagem para frente, fica a seu critério. Mas olha só, como ele já dá uma preenchida maior. Então aqui eu vou colocar mais 3 fios, 3 fios, 3 fios. Eu acredito que 4 grupinhos para preencher esse espaço. Você vai colocando de acordo com a sua necessidade. Sentiu que está sequinho? Coloca um pouco mais. Mas sempre que você estiver trabalhando com o espesso fininho, é legal que você use mais quantidades para cada nó de montagem. E se você estiver utilizando 24 fios ou 32, você também pode fazer isso, tá? É que aqui nós temos uma diferença de espessura muito grande entre o 48 e o 16. Então, eu sei que
cabe bastante unidade de fio aqui. Se fossem da mesma espessura, talvez coubessem menos. Então, vai testando para você entender como que você gosta do acabamento das suas peças. Eu vou dar continuidade, preencher mais algumas quantidades aqui e mostro para vocês. Olha lá, coloquei então 5 grupinhos, cada grupinho com 3 fios, tá? Eu coloquei primeiro 4, vi que ainda estava um pouquinho vazio e preferi colocar mais um grupinho. Então, eu já sei que para cada alça eu vou precisar de 5 grupinhos de 3 fios, ao todo 15 unidades. E olha como fica bacana, você consegue perceber um movimento diferente, tá? Aqui os fios mais grossos e aqui os fios mais delicados, trazendo mais movimento e leveza para a peça. Mesmo que seja uma peça mais carregada, ela tá mais delicada. Então eu vou fazer a mesma coisa com todas as alças dos dois lados e mostro o resultado para vocês. Meus amores, olha só como a peça fica rica, volumosa, preenchida, cheia, sabe? Dá uma presença diferente para a decoração quando você faz um painel bem preenchido, com as franjas cheias, sem muitos espaços aqui, tá? Então, essa dica de utilizar o espesso 16 fios para fazer as franjas realmente faz a diferença na sua peça. Bom, aqui agora falta então nós colocarmos a alça, o pingente e fazer o corte final. Mas antes de fazer o corte final, eu quero que vocês observem aqui. Tá vendo que essa peça ficou como se fosse em 2 camadas de franja? A parte de trás está um pouquinho mais quadradinha e aqui na frente nós temos essa camada um pouco mais curta. Então, como tudo vai de acordo com a sua vontade, com o seu estilo criativo, eu quero que vocês observem primeiro essa imagem e aí decidam se na hora de cortar vocês vão querer fazer um corte retinho e deixar essa mais curta, ou se vocês vão querer cortar a de trás na mesma altura dessa parte da franja da frente, parecendo uma única franja, ou ainda vocês podem cortar a parte de trás em V e essa parte da frente também em V, só que em um V menor, e aí vai ficar 2 camadas de franja. Então é interessante que você observe todas as possibilidades que você tem de tornar esse painel ainda mais personalizado, porque logo menos eu vou colocar ele na parede e vou fazer o corte final da peça. Então vai pensando enquanto isso, tá? Mas antes, vamos fazer a alça do painel. Para fazer a alça, eu vou reaproveitar este retalho do espesso 48 fios que sobrou aqui de uma das partes da primeira camada. Ele mede aproximadamente 70 centímetros, mas pode ser um retalho menor também, tá? Outra coisa, você pode ficar à vontade para utilizar qualquer um dos materiais que você já aproveitou nessa peça. Sua alça pode ser de ecojulta, do espesso bege, do espesso verde militar, do espesso 16 fios, o que você quiser ou ainda uma outra opção, tá bom? Aqui eu vou reaproveitar para que ele fique mais sustentável. Eu também não vou fazer uma alça muito grandona, tá? Eu vou fazer uma alça mais ou menos aqui, bem curtinha. E aí eu vou pegar uma das pontas, passar para trás e fazer aquela alça simples que vocês já conhecem, tá? Ó, deixo uma ponta mais curta lá atrás, passo ela aqui por cima, aperto, passo por cima da maior e aperto de novo. Venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa. Passo a parte mais curta lá para trás, ajusto aqui o tamanho da alça que eu quero, tá? Eu não quero uma alça muito grandona, então ajustei aqui, passo ela por cima, por dentro, aperto, por cima e por dentro e aperto. Aperto bem, posiciono bem centralizadinho, com a mesma distância dos dois lados. Agora é só cortar os excessos e pingar uma gotinha de cola, que eu vou utilizar cola instantânea para secar rapidinho e dar continuidade ao tutorial. Você pode utilizar cola branca, cola de sapateiro, cola do artesão, a cola da sua preferência, tá bom? Aqui, como ele vai secar rapidinho, eu já consigo mostrar para vocês. Secando, eu posso jogar esse nozinho lá para trás, para ele ficar escondido. E está prontinha a alça do nosso painel. Agora nós vamos colocar o pingente aqui no centro.
Aqui eu vou colocar um pingente de quartzo verde, que é essa pedra linda aqui, ó. É a pedra da saúde, da esperança, da boa sorte. E eu acho que a cor tem tudo a ver com a composição que eu fiz na peça também. Então, para prender esse pingente ou outro pingente que você queira utilizar, você vai precisar do pingente e de um fio fininho. Fê, eu preciso ter um outro fio? Não, se você não tiver um fio mais fininho, olha o que você faz. Você pega um dos seus retalhos, aqui eu peguei mais um retalho do 48 fios, desenrola ele e puxa 2 unidades aqui, ó, 2 fiozinhos desse. E pronto, ó, agora você já tem um fio fininho. Vai torcendo ele, tá? Pra parecer que é um fio só. E aí você vai passar os 2 fiozinhos aqui por dentro, como se fosse um colar. E aí, para o pingente não ficar correndo muito, né, rolando de um lado pro outro, você pode fazer um nozinho desses, ó, como se fosse um nozinho de cadarço. E agora você vai prender ele aqui no meio. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar todas as pontinhas juntas e aqui nesse espacinho, ó, tá vendo esse espacinho? Eu vou passar essas pontinhas lá para trás. Tento encaixar o fio, ó, aqui no meio do início do padrão diamante para ele ficar quase imperceptível. Posiciono mais ou menos na altura que eu quero. E aí você vai abrir aqui o fio, ó, passa aqui na frente e faz um nozinho, joga ele lá para trás e faz um nozinho também, tá? Como se fosse um nozinho de cadarço, só que lá atrás. Está preso. Agora, de novo, é só cortar os excessos. Aqui também. E, claro, se você quiser, você pode colocar uma gotinha de cola aqui também para esse nozinho não se desfazer. Então, agora nós já temos o painel quase pronto, alça pronta, pingente instalado. Vamos tirar ele aqui da estação de trabalho e colocar na parede para fazermos o corte final. Uau, olha só que trabalho mais lindo! Bora cortar ele agora para fazer o acabamento final. Já pensou como é que vai ser o seu corte? Manda bala, faz o corte do jeito que você quer para sua peça. Eu vou fazer um corte aqui no vídeo, mas você não precisa fazer igual, tá? Mas, lógico que tem dicas muito bacanas, então fica comigo. Aqui tá no tutorial, o primeiro passo vai ser cortar todos os fios em V, tá? Todas as camadas do mesmo tamanho. E uma dica bacana para te ajudar é utilizar uma fita crepe para marcar, ó, o desenho que você vai cortar. Então você vai pegar um pedaço de fita suficiente para você prender a pontinha lá na parte central do painel, que já está praticamente da altura final da peça, e vai trazendo a fita pela lateral para prender todos os fios, mais ou menos na altura que você quer. Marca desse lado, mede a distância daqui até a fita e faz a mesma coisa do outro lado, tentando deixar a mesma distância para que eles fiquem praticamente iguais. Como é um trabalho manual, não é feito por máquina, eu sempre digo que ele vai ficar praticamente igual, porque é quase impossível que nós consigamos fazer exatamente igual dos dois lados. E essa que é a graça de um trabalho manual. Então eu vou prender a fita do outro lado também e vou fazer o corte. E agora, com tudo marcadinho, é só seguir cortando aqui por baixo da fita até chegar lá em cima. E agora é só repetir a mesma coisa para esse lado. E aí você alinha novamente as franjas, né? Organiza tudo bonitinho e observa se precisa fazer mais algum ajuste, tá? Então aquele foi o corte principal e agora você vai refinando o seu corte. Então vem aqui, ó, nessas pontinhas que estão maiores e vai tentando alinhar um pouquinho um a um. Cabeceira de cama mais que finalizada, agora é só escolher um cantinho especial na sua casa e pendurar ela na parede. E aí, me conta, o que você achou de mais esse tutorial? Qual dica você mais gostou?